Populismo no Brasil, 1946 a 1964. O que é o populismo? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando a gente se debate se depara com um conceito como esse. Né? Então, o populismo é um conjunto de práticas políticas que foram usadas no Brasil a partir de 1930, tendo como Getúlio Vargas o seu precursor. Ele marca uma tentativa dos políticos, em suas práticas, se aproximarem das massas através de discursos e de valores. Né? Vamos lembrar do Vargas, por exemplo, se aproximava das pessoas usando o trabalhismo, usando a questão da defesa do trabalhador. Né? Então todas essas eram formas de se aproximar do trabalhador. Né? E essa prática, que é o populismo, ela vai se encerrar com o golpe de 1964, que foi o golpe que iniciou a ditadura no Brasil. Quais são as características do populismo? Nós falamos que são práticas, então quais eram as características dessas práticas? Né? A primeira coisa é que havia uma relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, ou seja, entre o líder e as pessoas comuns. Como é que o Vargas fazia isso? Né? O Vargas fazia isso, por exemplo, criando programas de rádio, participando de feriados públicos junto aos trabalhadores. Né? E essas foram sendo práticas que foram sendo utilizadas por uma série de outros presidentes. Né? O Vargas é só aquele que inicia isso. Né? Uma outra coisa que caracteriza o populismo é um forte nacionalismo econômico e principalmente a defesa da união das massas. Né? É uma ideia de que todas as pessoas elas devem se unir pelo bem da nação, elas devem se unir em prol de construir uma nação mais forte. Né? Então o nacionalismo funciona aí como esse grande agregador, como esse unificador entre as diferentes pessoas que existem no país. Né? Essa liderança política ela também vai se basear principalmente no carisma pessoal e na rede de clientelismo. Né? O que é esse carisma pessoal? É a imagem. Né? Vai criar toda uma imagem do homem do povo, daquele sujeito que se emociona com os problemas da população, que necessita ajudar a população. Né? Ao mesmo tempo que cria essa rede. O que é uma rede de clientelismo? É a rede de que você ajuda as pessoas esperando que elas ajudem de volta. Então, você ajuda o trabalhador dando a ele, por exemplo, 13º e férias, esperando que esse trabalhador lá na frente lhe reeleja, né? Vote em você. Né? Então, isso era uma rede de clientelismo. Né? E o populismo ele está justamente ligado também à ideia de um frágil sistema partidário. Né? Vejam só, na sociedade que nós vivemos hoje, na democracia brasileira, basicamente nós votamos nas legendas dos partidos, ou seja, naquilo que o partido identifica como sendo a orientação que o político vai seguir. Né? Não é, não é uma decisão apenas pessoal, por exemplo, do presidente. Né? O presidente tem toda uma agenda política, ou seja, tem uma série de metas que o partido político a que ele está afiliado direciona, né, as suas ações. Como você não tem esse conjunto de ideias que são articuladas pelo partido, no caso em questão aqui desse período que eu falei de 1930 a 1964, é justamente essa dimensão mais pessoal, né, que vai se aproximar das demandas da população e não uma demanda institucionalizada como é o caso do partido político. A República Populista ela teve basicamente 6 líderes, né? Desses 6, a maioria não conseguiu ficar no poder até o final do mandato, com algumas exceções, como é o caso do Juscelino Kubitschek, né? Mas a maioria não consegue encerrar os 5 anos de mandato como era característico da época. Né? Então você tem o Dutra, o Getúlio Vargas agora no mandato constitucional, né, no mandato eleito. Você tem o Café Filho, o Juscelino Kubitschek, que é esse que eu falei que é o único que consegue atravessar todo o processo.
o Jânio Quadros e o João Goulart, né? São esses presidentes que fizeram parte disso que nós estamos chamando de República Populista. Né? E qual era o contexto histórico que o Brasil vivia durante essas repúblicas populistas? Né? A primeira coisa que você tem é nesse momento que você vai construir o sistema político partidário no Brasil, ou seja, vai criar-se os partidos políticos e vai começar a usar os partidos políticos como agregadores de grupos de ideias. Né? Então você tem, por exemplo, o Partido Comunista, que vai estar vinculado às ideias mais da esquerda, que vão defender reformas sociais, reformas urbanas, reformas populares. Né? Você vai ter os outros partidos que vão ter suas próprias orientações, suas próprias demandas, e que vão ser utilizadas como forma de agregadoras de uma agenda política. Né? É nesse momento também que o Brasil ele passa a fazer parte das economias urbano-industriais, ou seja, o Brasil deixa de fato de ser um país considerado rural para ser considerado um país urbano, né? Fato que vai culminar, que vai acabar, né, aumentando as desigualdades sociais, principalmente nessa relação entre campo e cidade, né, na medida em que os investimentos eles passam a ser direcionados diretamente para a cidade e o campo vai ficar à mercê das desigualdades sociais, né, de elementos como a fome, como a seca, como a pobreza. Esse é um momento também que há toda uma tentativa de elaboração de uma cultura brasileira de massas, né? De uma cultura popular. Né? Isso tem muito a ver com os contatos que o Brasil estava tendo com a cultura americana, né? Com o cinema americano, com a música ainda marcada pela sua dimensão mais de orquestra, né? Então havia toda uma tentativa de modificar, né, esses valores que eram dos grupos mais bem favorecidos do Brasil para tentar construir uma cultura que fosse uma cultura mais dessas populações urbanas. Né? E é nesse contexto que você tem a Bossa Nova. Né? A Bossa Nova é um movimento da música brasileira que basicamente a função que ela se pretendia era impulsionar o estilo da música brasileira internacionalmente, justamente com a criação de um gênero musical que seria próprio e característico do Brasil. Esse movimento ele rompe com esse cenário que era o cenário das óperas, né, nas obras brasileiras. Você não tem mais uma orquestra, mas você vai ter o quê? Você tem ali um violão e você tem um sujeito que canta, que recita suas poesias ao som do violão, né? E que cria toda uma musicalidade que é característica da Bossa Nova. Você vai ter nomes como, por exemplo, Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, a Nara Leão, todos eles ícones da Bossa Nova, né? É a Bossa Nova o movimento que vai anteceder a criação da MPB, que vai nascer justamente nos anos 60, né? Mas o que é interessante é justamente tentar pensar isso, como havia uma tentativa de criar uma cultura própria do Brasil que pudesse ser internacionalizada, né? Ao mesmo tempo, você tem um outro movimento que vai na direção do cinema. O cinema novo, né, esse movimento que ficou conhecido por ser um movimento de contestação, né, a partir do cinema brasileiro, ele também visava criar um cinema que fosse próprio do Brasil, ao mesmo tempo em que se afastava dos modelos americanizados de Hollywood. Então, por exemplo, o Brasil teve muitos filmes de faroeste, por exemplo. Mas isso não era uma coisa que fazia parte da cultura do Brasil. Então, sujeitos como principalmente o Glauber Rocha, que é esse sujeito que aparece aí na imagem, ele vai pensar o cinema como sendo uma ferramenta de engajamento político, uma ferramenta que deveria denunciar os problemas sociais do Brasil, né? Que deveria denunciar os problemas sociais que também estavam enraizados na cultura brasileira. E foi por aí que o Glauber Rocha ele começou a construir toda uma estética, ou seja, toda uma série de imagens que remetiam à fome no Brasil, que remetiam à desigualdade. O cinema novo
ele é um cinema de contestação, ele é um cinema que questionava os valores sociais que o Brasil possuía. O lema do Glauber Rocha era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? É um cinema que está muito mais aproximado das populações comuns, principalmente das populações do campo do Brasil. O Nordeste vai ser um grande palco para esse cinema, né? É aqui que ele vai encontrar boa parte dos problemas que ele desejava narrar e que vão ser lançados para todo o Brasil. Externamente, no contexto externo, o Brasil vivia um alinhamento, né, relacionado com a Guerra Fria, né, um alinhamento aos Estados Unidos principalmente, e começava a importar todo um modelo de vida americano, a ideia de que era necessário você, por exemplo, ter eletrodomésticos, a própria ideia de forma familiar, de forma de vida, né, de forma de trabalho, né, tudo isso começava a ser importado dos Estados Unidos, principalmente a partir daquela ideia do American Way of Life, né, então era uma sociedade muito propagandizada, né, que a gente começava a consumir. Para além disso, você também vai ter uma organização da vida política com base no espectro da Guerra Fria. O que significa dizer isso? Significa dizer que, por exemplo, o Partido Comunista, que era um partido legítimo, foi cassado porque foi acusado de estar alinhado, de estar ligado ao Partido Soviético, ao Partido Comunista Soviético, né? E como nós vimos, na ideia da Guerra Fria, né, seria um disparate ter um partido comunista em um país que estava alinhado aos Estados Unidos. E aí o Partido Comunista ele vai ser cassado, né, ele vai ser fechado. Então havia toda essa organização política que caminhava nesse sentido, né, de combate ao comunismo, né, e de um alinhamento direto aos Estados Unidos. Então vamos às atividades.